Amen. Amen. So we were looking yesterday at the word counterpart, Gestern haben Então, wir das estávamos Wort olhando Gegenstück ontem para a betrachtet palavra contraparte, and perhaps for some of us, und e vielleicht für einige talvez von para uns, alguns de nós, when you actually begin to study the word, look at the definition, Wenn it's man- different to what you expect. quando man você anfängt, das começa a Wort zu estudar a betrachten und palavra die e ver a Definition des definição, Wortes é diferente zu daquilo que você erkunden, espera. dann ist man vielleicht überrascht, weil es etwas anderes bedeutet, als man erwartet. I find this is a good example of how to have a broad understanding of a word. Für mich ist Eu es ein gutes acho que esse é um bom Beispiel exemplo de dafür, como dass ter man um von einem entendimento Wort amplo de determinada palavra. eindrückigeres Verständnis haben kann. How you can develop your understanding of a word that obviously comes from a different language and how we use that word. E você Und pode ter wie um man dann, entendimento auch wenn es ein mais Wort von profundo de von uma einer palavra anderen de outro Sprache kommt, wie idioma man es dann e verstehen entender o kann und dann auch, significado no seu wie man próprio es idioma. benutzt. So we'll go back to the very beginning. Also wenn wir Então wieder volte ganz para o zum Anfang início. zurückgehen, Counterpart, when we looked at it, is an ancient French word. It's made of two parts. Contraparte dieses é uma palavra antiga ist francesa ursprünglich que é von feita einem de französischen Wort, composta de und duas zwar partes zweiteilig. And it means what? Und was e bedeutet significa o das quê? nochmals? Oder diese Worte, diese zwei. What does counterpart mean? It's a proper, original, foundational definition. In der O que é a palavra ursprünglichen, contraparte grundlegenden na sua definição fundamental? Duplicate? A little bit more. Noch ein bisschen mehr? Gegenstück. Counterpart. Ein A duplicate what? Duplikat, ein legales Dokument. Good. A legal document. Ja. So duplicate legal document. Uma duplicata, um documento legal. That's where we start. Dort haben wir É aí que And angefangen. then we começamos. spoke about the necessity of each of us having a common, I used the example of a common Bible. Und dann haben Então wir nós die falamos sobre a Notwendigkeit necessidade gehabt, de dass wir todos eine nós usarmos uma allgemeine Bíblia em comum. eine gemeinsame Bibel benutzen. And we see that we begin to have problems when my Bible says something different to yours. Denn wir haben Eu erkannt, percebi dass que temos wir problemas zu Problemen quando a kommen, minha wenn Bíblia du diz erkennst, algo dass deine diferente da Bibel etwas sua. anderes sagt als deine. In fact, I know people who struggle with revised versions Ich weiß, Eu sei de ich kenne pessoas que Leute, têm die problemas Probleme com haben as mit versões Überarbeitungen revisadas. von Übersetzungen. they say things like there's missing verses. Und dann sagen Eles sie, dizem que, da por fehlen exemplo, ganze existem Verse. versos Or the que não verse estão numbers lá. don't tie up with, say, the King James. Oder die Ou que os versos não Verszählungen, combinam de sind acordo nicht com o wie que es está der na King versão James King So in James. order for us to work together, we must have counterpart Bibles. Damit Então, wir para que nós gemeinsam possamos arbeiten trabalhar können, juntos, müssen nós wir precisamos ter die gleiche Bíblias em Bibel haben, contraparte. diese Kopie, die gleiche Kopie. We moved away from objects to people. Wir Nós haben saímos de unseren Fokus objetos nicht mehr para auf die Gegenstände pessoas. gelegt, sondern auf Personen. When you do that, you cannot have duplicates. Wenn man Quando das você macht, faz dann isso, kann você man não dort- pode man ter kann keine So Duplikate duplicatas. now you have to refine or expand your understanding of how to use this word. Dann muss man Então das você tem que Verständnis refinar ou verfeinern expandir und o auch seu entendimento de erweitern, como usar essa wie palavra. man dieses Wort gebraucht. So now, when we talk about people, we're looking at things that have similar characteristics, similar properties. Wenn man Então, quando über, falamos de Personen pessoas, spricht, dann nós spricht olhamos man para wieder über die coisas que têm Charaktereigenschaften, die ähnlich sind. características similares. We can have this idea that they're identical, but we know in real life they're not really identical. Man Então, nós könnte temos essa die ideia Annahme de que verfolgen, são dass idênticos, sie mas identisch na sind, vida aber real wir eles wissen, não dass são im de fato echten Leben idênticos. zwei Personen ja nicht identisch sind. I gave two examples. Zwei Eu Beispiele dei habe dois ich exemplos. angebracht. The first, Das O erste Beispiel, primeiro, identical twins, ein Eigenzwilling. gêmeos idênticos. duplicates physically of one another. Sie sind Eles são körperliche duplicatas Kopien físicas voneinander. um do outro. The second example I gave, Das E o zweite segundo Beispiel, exemplo que eu I dei, didn't use this word, ich habe eu nicht não usei folgendes essa Wort palavra, benutzt, just gave examples. sondern nur apenas dei Beispiele exemplos. But we'll use the word protege. Aber Eu usei a wir palavra nehmen jetzt das proteger, Wort Protagonist. o protagonista. It's a new word, we haven't spoken about it. How do we understand the word protege? Nicht Então, Protagonist, uma nova sondern palavra. Schützling. Como vocês entendem a palavra Wie verstehen proteger? wir das Wort Schützling?
Someone who is under care of someone. Someone who's under the care of someone. Also jemand, Al- der Alguém que unter está dem sob os Schutz cuidados de steht. alguém? Oh, okay. So we'll leave that word if we haven't heard of it. Wenn wir das Wort noch nicht gehört haben, dann lassen wir das mal. So we'll stick Vamos to deixar what essa we palavra had para lá. yesterday, Dann Vamos bleiben pegar wir aqui bei dem, nós was wir utilizamos gestern ontem, gesprochen haben. which was examples of people who had very similar characteristics que foram in the exemplos. past. I didn't get that, sorry. Like a modern day sportsman, they say that he's the modern day version of Okay. an older person. Also, É uma comparação, como pegando uma pessoa dos dias atuais e comparando com a pessoa do passado. Esse atleta é a versão moderna de um atleta que foi famoso no passado. damals vor 50 Jahren der Sportler. Proteger quer dizer protegido em português. Also die. Yeah. Looks Spanish. So protege Ein Schützling Então, is someone proteger who receives support or protection from normally their boss or someone above them. oder auch é Günstling, geralmente alguém que normalerweise recebe einer, der, suporte ou proteção, geschützt talvez do seu oder chefe ou alguém Vorteile acima von dele, jemandem bekommt, der über ihm steht, alguém wie zum protegido. Beispiel ein Mitarbeiter von seinem Chef. At school, we would say you're the teacher's pet. In der Schule würde Na man escola sagen, diríamos que du bist você é o das preferido do Lieblingsschüler, professor. It's someone who der receives Lieblingsschüler. special status or special favor. Du bist É alguém que einer, der recebe einen status besonderen especial hat, der ou favores besondere, especiais, um tratamento Gunst especial. bekommt. Often, the word is used for someone who has a special talent that makes them stand out above everyone else. Das Wort wird auch oft für jemanden genutzt, Muitas der ein vezes é besonderes usado Talent para hat, falar de das, pessoas que têm um gegenüber talento anderen especial que os herauszustechen. distingue das And demais. it's used to identify someone who is an upcoming star. They're not really famous, but they see this potential in them. Und es É ist auch também jemand, utilizado para der falar de uma pessoa que é vielleicht ein uma estrela em aufkommender ascensão, Star wird, uma espécie de der prodígio, zwar noch nicht ein Star ist, aber que indem man não dieses está no auge, Potenzial mas tem sieht, kann potencial er para als, dar bons als resultados. berühmte Person, als Star eben Um aufkommen. prodígio. So when they use this word protege, Wenn also Então é dieses usada essa Wort palavra Günstling proteger, oder Schützling genutzt wird, it means they're going to rise up to be a star, often like someone in the past. dann que quer dizer bedeutet das, dass que jemand als essa Star pessoa aufkommen vai wird, se tornar was um astro, natürlich assim mit como teve jemandem alguém no als passado. So that's how it's used most of the time now, although its original definition was slightly different. So Então é wird assim dieses que Wort essa palavra é heutzutage utilizada hoje em gebraucht, dia, obwohl die apesar do ursprüngliche significado Bedeutung antigo bisschen ser bem anders ist. diferente. We also looked at the word, or the phrase, the French word, vis-a-vis, or some say people say vis-a-vis. Também nós olhamos para a palavra, o termo em francês, What vis-à-vis, does that mean? Was bedeutet e o das? que isso significa? It means face to face, Quer like a dizer, mirror. Es ist wie ein quer dizer Spiegel, face a face, como um Is that- espelho. wie sein Is that, Gesicht is that what zu you saw sehen. yesterday for counterpart? You had a definition for mirror. Yeah. Ein Synonym Então, assim, é uma für, definição para como espelho, vis-à-vis. So einander gegenüber, Auge in Auge. we saw that it has this idea of a copy or something that's the same. Also wir haben diese Nós Idee vemos que tem essa erkannt, ideia dass de es uma eine Kopie cópia ist, ou etwas, algo das que é gleich ist. igual. Then we moved to Webster's dictionary. Dann sind Então wir nós zu fomos Webster's, para o dicionário Webster Lexikon gegangen, Wörterbuch. And he begins his definition Er e fängt seine ele Definition inicia a sua definição with the idea or the phrase that says the correspondent part. com uma ideia ou uma frase que quer dizer a parte correspondente. Das ist kein Deutsch. Sorry. Dieser entsprechende Teil, dieser übereinstimmende Teil.
So do we have a good idea of when we say correspondent, what that would mean? Então você tem uma boa ideia do que significa a palavra correspondente? Entsprechend oder angemessen zu bedeutet. Es ist nicht das Gleiche und dennoch passt es zusammen. So it's not the same, but it fits together. I think that's quite a nice definition. Não é exatamente igual, mas tem características muito similares. É uma boa definição. So often the correspondent is a reporter, a journalist. That's how it's normally used. Geralmente também correspondente é um repórter, um jornalista, é um termo que também é utilizado no jornalismo, It's an adjective. mas é um adjetivo. Correspondent means matching or agreeing. Correspondente significa de acordo, estar de acordo. We've gone from counterpart Nós vamos de contraparte to correspondent, para correspondente, Korrespondent im Substantiv oder eben entsprechend im Adjektiv. and correspondent means matching or agreeing. Und das e bedeutet, correspondente, dieses corresponder significa estar em acordo, né? The word comes from Latin, Dieses A Wort palavra kommt vem aus do dem latim Lateinischen and it means to answer together. und das e bedeutet, significa responder zusammen antworten. juntamente. So you can see that the word correspondent, Man kann Então also você pode ver que a erkennen, palavra dass das Wort correspondente, Korrespondent oder counterpart, entsprechend, contraparte, das Wort Gegenstück, is not just two identical pens. bedeutet não é nicht, apenas dass es duas einfach nur canetas zwei idênticas identische Stifte sind, that stand separate to one another. die que estão voneinander separadas getrennt uma da stehen. outra. Inbuilt into this idea of duplication In dieser Idee Interiorizada des nessa ideia de Duplikats duplicação, eingebaut duplicata, is what? ist noch é o was, que tem? die Connection. Verbindung. These Conexão. things are connected together. Diese Então Dinge essas sind coisas miteinander estão verbunden. conectadas entre si. If you look at as I said, the word correspondent means matching or agreeing. Also, wie ich Então a gesagt palavra habe, dieses Wort correspondente quer dizer oder em Korrespondenz acordo ou de bedeutet, dass encontro. es zusammenpasst und dass es miteinander übereinstimmt. So you see that there are two identical copies, Man Então sieht você also, vê dass duas es zwei cópias identische idênticas, but it also means to answer together. mas também significa responder em conjunto, responder juntamente. So the word correspondent or to correspond Dieses E a palavra Wort, correspondente ou ja, corresponder Korrespondenz oder eben entsprechend means similar or equivalent in some respects, but otherwise they're different. das, quer dizer eben diese similar Dinge in ou iguais em gewissen, alguns Art und aspectos, Weisen gleich mas sind oder também ähnlich sind, de alguma aber in forma anderen Dingen diferentes. sind sie anders. So there's similarities, but there can be differences. Da gibt es Então also há Ähnlichkeiten, aber es similaridades, kann mas auch também Unterschiede podem geben. haver diferenças. So the point that we want to see, Den Punkt, den Então wir o also ponto que erkennen nós möchten, queremos talk ver about the corresponding part. It's the part that connects to the object or the person that you have in front of you. quando, shorten your sentences. Also wenn man über quando diesen falamos em entsprechenden correspondente, quer dizer uma parte que Teil corresponde spricht, Sorry. a uma The word contraparte. correspondent, nochmals, also dieses Então a Wort palavra correspondente, entsprechend, we've seen that. Let's go back to that dictionary definition. ele está repetindo. It means something that matches or agrees. Então a palavra correspondente significa algo que zusammenpasst oder eben está eine de acordo Übereinstimmung ou It da ist. means to answer together. está junto. Das bedeutet, Significa answer together makes responder too much sense. em conjunto. It doesn't make sense in English either. Não faz muito sentido também no inglês, So I'll em just read it. português também It não. means to answer together. That's what a direct English, from Latin to English definition would be. Also, Então do latim para o inglês, a definição de fato é essa: responder juntamente, responder em conjunto. Antworten. Jetzt habe ich gefragt, na, das macht irgendwie zusammen antworten, was bedeutet das? If I wanted to talk about this pen Wenn ich Então also se eu quero über diesen falar Stift sobre sprechen essa möchte, caneta
and I want to talk about the lid. und ich über E eu den quero falar Deckel sobre a sprechen möchte. tampa. The way to understand them, Die A Art forma und Weise, de wie man entendê-los, jetzt diese zwei Dinge versteht, they're different. sie sind eles são But diferentes. I'll just say it this way: the answer aber ich Mas sage a so, resposta die Antwort von beiden becomes complete se torna ist dann completa die Vollkommen und die Vollständigkeit. when you put them together. Und zwar, quando wenn man você sie os coloca So this idea of juntamente. correspondent also diese Então, Idee des a ideia de Übereinstimmen correspondente oder dieser Korrespondenz means matching bedeutet, dass sie significa zusammenpassen, or agreeing together. se encaixar ou estar de acordo. Pen and the lid, Então, a caneta e a tampa, these match, these agree. diese eles beiden passen zusammen, se encontram, sie eles stimmen miteinander überein. entram em acordo, Could say se juntam. Man könnte auch Você sagen, poderia dizer the red and the blue answer together or match together. könnte man auch que o sagen, azul e o sie vermelho, eles antworten se encontram, beziehungsweise sie ou eles se juntam de alguma forma, Because you're going to base estão de that acordo. connection with the color. weil man hier Por jetzt causa da dieses conexão Zusammenpassen auf na Grundlage cor. der Farbe betrachtet. But as soon as I did that, Aber Mas sobald assim que eu ich faço das isso, mache, you can see that doesn't correspond. dann você sieht vê man, que dass isso das não jetzt nicht corresponde. übereinstimmt. You can see that. It's the same thing, but there's no correspondence. Então, é a mesma coisa, mas não corresponde. Gibt es da nicht Não die tem a gleiche correspondência. Entsprechung. They have to answer or they become complete when they're together. Sie müssen Eles se also tornam jetzt sozusagen completos antworten, quando estão beziehungsweise sie juntos, müssen zusammen zur Vollkommenheit kommen. quando são juntados. Maybe we don't translate it this way. The English says to answer together, but that means they become complete. To answer means to become complete when they're together. Okay, dieses, Então, no inglês Wort diz, e no português também, responder bedeutet juntamente, vielmehr, mas dass sie o zusammen conceito é que eles se perfekt werden. completam quando eles se pen juntam. Der Stift is not A caneta complete by itself. ist não é completa für por sich si allein só. nicht komplett. Yes, it will die. It needs a lid, Würde sterben, E wenn secar. er Precisa da tampa, Deckel, but it has to have the proper color lid. aber mas muss precisa ter a tampa die richtige apropriada. Farbe des Deckels haben. So that's what the word correspondent means, and that's what the word counterpart means because they're synonyms. Então é isso que a palavra corresponder significa e a palavra contraparte. Elas são Dieses Gegenstück bedeutet, sinônimos. weil diese beiden Worte, Gegenstück und Korrespondenz, sind Synonyme. So the corresponding part to a bolt, Der Então a parte entsprechende correspondente Teil de zu um einer barco, Schraube, so here's the bolt. hier ist então die Schraube. aqui está o Remember barco. we say counterpart, Lembre-se que dizemos contraparte, means identical copy, Bedeutet é uma eine cópia identische idêntica, but this pen is not the corresponding part to this one. mas essa caneta não é a parte correspondente desta outra caneta. übereinstimmende Teil von dem anderen Stift. This is not the counterpart of this. Essa não é a contraparte desta. Counterpart has this other fuller, deeper meaning. Contraparte tem esse outro significado mais To profundo. make complete. Significa completar. Vollständig machen. It means to fulfill its role, Significa cumprir o seu papel, to make perfect. a Etwas tornar zur perfeito. Vollkommenheit, bringen. So this, Das hier, Então isto, its counterpart would be the lid, not the green pen. das a contraparte Gegenstück von dessa diesem caneta Stift wäre preta der é a tampa Deckel und nicht e der não a grüne caneta Stift. verde. Hopefully we can see that. Ich hoffe, dass wir Espero das que so erkennen possamos enxergar They isto. don't have to be identical. In fact, they're normally not identical. Sie müssen Eles also não nicht precisam identisch ser sein, denn idênticos. normalerweise Na sind sie verdade, auch eles gar geralmente nicht não In são our class idênticos. yesterday, in dem Na Unterricht classe de gestern. the ontem, example that we looked at was a bolt. o exemplo que utilizamos, que vimos, foi The um barco. counterpart of a bolt is not another bolt. Das A contraparte Gegenstück de einer barco Schraube não é ist keine outro weitere barco. Schraube. The counterpart of a bolt is a nut. Das A contraparte de Gegenstück barco einer Schraube ist ein é nó. I think people struggled with that slightly. As pessoas, elas têm alguns problemas com When we isso. looked at that dictionary definition, it said to answer together. Als wir Então, die, mas quando olhamos para a Definition definição aus de dem dicionário, quer betrachtet dizer haben, dann hat dieses responder Wort wortwörtlich juntamente. bedeutet, zusammen zu antworten. That's a literal translation of the Latin. Que é uma tradução literal do latim. Aus dem Latein. That means they're complete
only when they're together. Que quer dizer que eles estão completos apenas quando estão juntos. Vielleicht ist ein besseres Wort nicht zusammen antworten, sondern zusammen entsprechen. It means to come to perfection. Das bedeutet Significa entrar, estar em perfeição. Do you want to, Esther's struggling with that. Are you okay with that German definition or not? Você está ok com essa definição em alemão ou não? In the English, the literal doesn't make much sense either. It's not any easier in the English. No inglês também não faz muito sentido aquela tradução literal, assim como no português e também no When it alemão. says to answer together, it means the purpose only is understood or seen when they're together. You can't see the purpose on its own. It has no purpose. Então, a tradução responder juntamente quer dizer que ele só tem sentido quando um está junto ao outro. Separado, eles não têm nenhuma relação, nenhum sentido, na A verdade. nut has no purpose without a bolt, Um nó não tem propósito sem um barco and vice versa. e vice-versa. They only work when you bring them together, Eles apenas funcionam quando você os when they juntam, match or when they agree. quando eles estão juntos ou estão em acordo. That's what this concept of counterpart is trying to portray. É o que esse conceito de contraparte traz, né? Que significa. Gestern wurde genannt, dass zwischen der Schraube und der Mutter eine lebenslange Kraft oder Verbindungskraft besteht. Können wir das auch vergeistlichen? Explain. Zum Beispiel zwischen What are you thinking? zwischen Ehegatten. Inaudível. So we know Wir wissen Então nós this sabemos concept dass que dieses este Konzept conceito is going to be introduced into the realms of human beings or in será living beings. introduzido Gegenwart von na vida de seres viventes, né? Lebewesen, Na existência de seres Einzelne. viventes. And we can see that Seres counterpart can humanos. be used at different levels. Und wir E haben nós podemos gesehen, ver dass, que dieses contraparte Gegenstück pode auf ser verschiedenen utilizado em Ebenen diferentes oder auch níveis. betrachtet werden kann. So we'll just go a little bit more through the literal. Wir gehen Então erst, nós vamos avançar um pouco mais no das literal. Buchstäbliche. So we've got the correspondent part, the part that matches. Wir haben Então also nós temos a parte diesen correspondente, diesen übereinstimmenden Teil betrachtet, dieser Teil, a der contraparte. miteinander übereinstimmt. The part that answers to another part. Ein Uma Teil, parte der, que responde à outra parte. einem anderen Teil entspricht. When you were children, I'm sure you played these card games. Quando você era criança, eu tenho certeza que você já brincou desses jogos de You have to cartas, match the pictures. wo man diese que você precisa juntar as figuras, Memory. jogo de memória. No, not just memory cards, where you'd get an adult whale and a baby whale, and you'd have to match them. Ich meine jetzt Na nicht verdade, Memory, não jogos de memória, mas jogos, por exemplo, onde você tem uma baleia adulta e uma baleia mit der Karte des Babywals jovem, zusammen- você tem que Or relacioná-las. you could have 4 objects. Oder man Ou hat você tem 4 4 Objekte. objetos. You'd have an animal, a tree, a flower, and a house. Also Você vier tem um Gegenstände, animal, ein uma Tier, árvore, uma flor e uma eine casa. Blume, 4 objetos. ein Haus und ein Baum. Danke. And then you'd have another card, Und dann hat E man você noch tem eine uma outra weitere Karte. carta, which would perhaps be a puppy. Und que dann hat man seria noch eine provavelmente weitere um Karte, die filhote. ist. And you'd say, what of those 4 pictures does the puppy answer to, connected to? Und E o dann jogo fragt é, man, okay, a qual dieser dessas Welpe, 4 zu figuras welchem que o dieser filhote, anderen o cachorrinho Paaren filhote, passt er denn? se And sometimes relaciona. we actually do that when we do logic exams, even for a job interview. Manchmal macht man das Às vezes auch, nós wenn também man, enfrentamos essas situações quando fazemos Arbeitsstelle bewirbt, exames de lógica, às vezes einen para Test, entrevistas de einen emprego, Logik-Test, da muss man das auch provas. zuordnen. So that's what it means when it says the part that answers to another part.
Então é isso que diz quando menciona uma parte que responde a uma outra That's what parte. Adam was faced with. Foi isso que enfrentou Adão. He was on his own, Ele estava por si só and God is asking him the question. e Deus perguntou-lhe, fez uma What question is he pergunta. asking him? Qual pergunta que Deus fez a Adão? There's no verse that says this. Não tem um verso que diga isso. What question is God asking him? Qual questão que Deus perguntou a ele? Möchtest du ein Gegenstück? Not so you want the counterpart. Die Frage Não ist é nicht, se ele möchtest du queria uma ein contraparte. He introduces him to a tree. Ele stellt ihm einen apresentou Baum ele uma He árvore asks, vor und fragt ihn, e perguntou: is that, no, not what you want to name it, is that, yes, is that your counterpart? é essa a sua das dein contraparte? Gegenstück? He looks at the tree, he looks at himself. Ele olha para a árvore e olha para si mesmo. And there's something about the tree that doesn't answer to him. Da ist E tem etwas algo an dem na Baum, árvore que das não ihm nicht entspricht. se relaciona com ele, não corresponde a ele. Naming is incidental. Das O nome disso Benennen é des Baumes ist, incidental, absichtlich. The object, incidente. Nebensätzlich. the Danke. object of that exercise wasn't to name things. O objetivo do exercício não era nomear coisas. Sagen, war nicht dafür, dass den Dingen einen Namen gibt, It was a parable sondern ein Foi uma so Gleichnis, parábola. that Adam could understand what his counterpart was. Era uma parábola para que Adão pudesse entender welcher o que seria a sua was sein contraparte. Gegenstück ist. And you go through all the animals, Und dann Então ele geht foi er por durch alle todos os Tiere animais and he realizes that none of them answers to himself. und dann e ele erkennt percebeu que nenhum deles, todos os animais que ele None of nomeou, them are his counterpart. era correspondente a ele. Nenhum deles era a sua So how contraparte. would you feel? Wie würdest du Então dich como fühlen? você sentiria? Everything's there and you can't find the part that makes you complete. Wie Você würdest pode du dich ver fühlen, tudo wenn du ali erkennst, dass e alles não da consegue ist, encontrar a aber parte es gibt que keinen faz Teil, der você dich pleno, completo. vervollkommnet. So that'd be pretty depressing if you think about it. Das ist doch Então isso soa um pouco depressivo se pensar sobre isso. deprimierend, danke. God doesn't have any conversations with him as far as we know. Soweit Deus wir não wissen, teve hat nenhuma Gott conversa keine com ele, gute Rede. até onde sabemos. All a living parable. Alles war ein Tudo foi uma parábola Gleichnis. viva. And I'm suggesting this idea about naming the animals is a children's version of that story. E eu sugiro que essa ideia de nomear os animais é uma versão de história infantil Kindergeschichtenversion. dessa história. This was not, he was not creating an encyclopedia of nature. Er hat jetzt Ele não estava keine, criando uma Lexika, enciclopédia da natureza, erfunden auf, Of über, nature. über die Natur. Like you go to the letter D and you see all the animals that begin como with se você fosse para a letra D da enciclopédia e visse todos os animais que têm a letra D. Und dann hat man Não era isso que Adão estava alle, fazendo. in der Natur gefunden, Não die era. mit D anfangen, aber das war nicht God der was Fall. showing him through this experience what a counterpart was. Gott wollte Deus ihm estava diese mostrando a ele, através aufzeigen, dessa experiência, was ein Gegenstück o que era uma God was trying to contraparte. teach Adam. Gott wollte Deus estava Adam tentando lehren, ensinar Adão. I'll express it this way: und ich Eu vou expressar dessa forma. drücke es jetzt wie folgt aus. the pain or the heartache that God Himself had gone through, was going through. A dor que No, God. God was trying to show Adam Gott wollte Adam Deus estava aufzeigen, tentando mostrar a Adão, pain, the heartache a dor, o zwar den sofrimento Schmerz und den Herzschmerz, that God had gone through and was going through. que den Deus Schmerz, durch estava den Gott passando, schon durchgegangen war, que Deus passou, den er o sofrimento que Deus am passou. Durchgehen ist. And instead of talking about it, He wanted to show him this. E ao invés de falar sobre isso, ele preferiu mostrar isso na prática. Living practical examples In einem Uma experiência viva, uma experiência are prática, much more effective than just words. são muito mais efetivas do que apenas palavras. So after showing Adam all of this, Nachdem er Então, Adam depois de mostrar a Adão tudo isto, God does something for Adam hat Gott etwas Deus faz algo para Adão
God didn't do for himself? Que Deus não fez para si mesmo. What did he do for Adam? O que foi que ele fez para Adão? Hat dieses Gegenstück geschaffen. Okay, so he created the counterpart. What is the counterpart? Então ele criou a contraparte. O que é a Was contraparte? ist nun dieses Gegenstück? No, what is a counterpart, not who. You know, Nicht wer, O sondern que é was a ist contraparte, não quem. okay, so it's the corresponding part, Então é a parte correspondente, Teil, dieser übereinstimmende Teil, the part that answers to. a parte dieses, que responde dieser Teil, der à parte entspricht. inicial. We're in Europe, Wir sind jetzt hier in Europa. Então, so na we use the Europa, metric system. nós usamos o sistema métrico, This bolt Diese Schraube esse barco is an M5 bolt. ist é eine um barco M5-Schraube. M5. Metric, Das bedeutet Métrica, 5 5, is 5 millimeter diameter. significa 5 milímetros de diâmetro. We're okay with that? What is the corresponding part or the part that answers to a bolt? Qual que é a parte correspondente ou que responde, se relaciona com o barco? zu dieser Schraube passt. No, it's a nut. Also É um nó. That's what we did. Foi o que fizemos. Now, a nut is not enough Então, mas o nó não é o because suficiente. if it truly answers to the part, Porque se realmente responde à outra parte, it has to be of a specific size. então precisa ser de um tamanho específico. We're okay with that? So, what did God give to Adam? Então, o que Deus deu a Adão? Adam gegeben? When he gave Eve to her? Als Ele deu. ihm Eva gegeben. What did he give to Adam? O que ele deu a Adão? Why did you rephrase your question? I lost it. No, I just made a mistake. I said, why, when he gave Eve to him, Als Quando Eva ele ihm deu gegeben hat, Eva a Adão, which is his counterpart, que é welche ja a contraparte dele, what did he give to him Was hat o que foi que ele deu a ele? when he gave the counterpart, the part that answers? als O que foi que ele deu a ele quando deu a contraparte a ele? A parte que responde a ele, que relaciona com ele. Original. hat das Original gegeben. Original. The right size, we'll go with that. Die richtige Größe. We had a picture here of a jig of two Tamanho jigsaw exato, a parte Wir haben exata. hier ein Bild Nós von tínhamos zwei Puzzleteilen. figuras puzzles. disso. Pattern is not enough. Muss pa- nicht O genug. padrão, Die o Form shape não é o It has to be the suficiente. right size. Precisa ser do tamanho da medida Corresponding exata. part to this bolt. der Então a parte entsprechende Teil correspondente für diese desse Schraube. barco, When we did it yesterday, it was just a nut. Gestern haben como wir fizemos nur ontem, é o nó. Now we're saying aber jetzt haben Agora wir estamos it has dizendo, to be an M5 nut. precisa ser um nó M5, So that would make it the corresponding part. que isso faria a parte correspondente. übereinstimmenden Teil wird. So when he made Eve, Então, quando Deus fez Eva, what was Eve to Adam? o que foi Eva para Adão? I want to pick up. I wanted us to see the word perfect. Ich möchte, dass wir das Quero usar a Wort palavra perfekt erkennen. He perfeito. was the perfect. So she was the perfect match for Adam. Ela Sie foi war, die a perfekte parte Überraschung perfeita The para corresponding Adão. part. Dieser, parte entsprechende, correspondente. übereinstimmende Teil. Are we okay with that? Estamos ok com isso? When did she become the corresponding part? Quando que ela se torna a parte correspondente? Übereinstimmenden Teil. Dann, als ihr der Lebensodem eingehaucht wurde, Good. Straight away, sofort, there was no growth, no development, nothing. gab De uma es só keine vez. Entwicklung, Ou seja, keine, assim que ela é criada. Não teve crescimento, não teve She was his desenvolvimento. counterpart from day one. Ela foi a contraparte de Adão desde o primeiro dia. We're okay with that? können wir dem Tudo bem? She was his perfect match. Sie Ela war foi der perfekte a parte correspondente perfeita para ele. It didn't work this way. Es hat Não funciona dessa folgendes forma. He didn't make Eve an adult hat jetzt Ele não nicht fez Eva als Eva uma Erwachsene adulta geschaffen, and Adam a child, e Adão ein um garoto, Adam als Kind erschaffen,
would he have been Eve's counterpart? Hätte er dann Ele das seria a Gegenstück contraparte de Eva Eva, se fosse dessa No. forma? Nein. Não. He didn't say, "Don't worry, Eve. Er hat Ele nicht não gesagt, diria, ach, não se preocupe, sorg Eva, dich nicht, Eva. Wait. How long?" Warte mal, wie lange? aguarde por quanto tempo? For 20. We just learned today it's 30. Warte 30 Jahre. He didn't say to Eve, "Wait 30 years and then you can have your counterpart." Ele Er hat não nicht disse zu a Eva Eva, gesagt, espere warte mal 30 Jahre, 13 dann anos, hast du 30 dein anos e você terá a sua He was the contraparte. counterpart from day one. Era war a das contraparte, Gegenstück von Tag Eva foi a 1 an. contraparte desde o primeiro We dia. okay with that? Estamos ok com isso? Fragen oder Fragen. Could we raise the question? Das in dem Beispiel von dem Altersunterschied. In connection with the difference of age. Dass man in Adam, da er der jüngere Teil Em war, conexão com a aber diferença de das idade, Potenzial sah. Although Adam was the younger part, embora saw the potential in him. So wie wir Adão vorhin era a zum parte mais jovem, já Like the dava para ver example o which, we talked potencial about dele. the sportsman. Beispiel, oder mit dem, Se relaciona com o exemplo que você Fußballsport, deu do man sieht atleta, das Potenzial, es wird dahin wachsen. Or the movie stars and the music. ou de um astro que era prodígio, That que tinha there is potencial para potential chegar in it that they could a ser ali uma contraparte. go there. You don't see a 5-year-old child Você não vê uma criança de 5 anos who hasn't proven or tested themselves que die sich noch nicht bewiesen haben, não é experiente, não foi testada, that could be the counterpart of Leonardo da Vinci. e dizer que aquela criança seria a contraparte de Leonardo da Vinci, por In that exemplo. example, they have to show evidence. E nesse exemplo, müssen sie essa criança teria que mostrar evidência. You have to be an exceptional singer Você teria que ser um cantor excepcional, at 18, wenn du um adolescente, and then they say, this person sounds like this other famous singer from the past. e as pessoas dizerem, oh, essa pessoa parece com essa famosa pessoa do passado. They wouldn't say that about me because I don't sing. Mas eles não diriam isso sobre mim porque eu não canto. So, just seeing the potential, Então, apenas vendo o potencial, to see that, there has to be evidence. para ver isso, é necessário que tenha evidência. I want us to see Mas o que eu quero que nós vejamos is that when God created them, é que quando Deus os criou, there wasn't any idea or any thought of potentiality. não tinha nenhuma ideia, nenhum pensamento de potencialidade, potencial. They were perfectly matched from the beginning. Eles se juntaram perfeitamente desde o início. Quero pegar o seu pensamento agora. So, if you have a dog, Então, se você tem um cachorro, can you train the dog você pode treinar o cachorro to do many things? para fazer muitas coisas. Dogs are one of the most trainable creatures that there are on this planet. Cachorros são uma das criaturas mais treináveis que existem. And I don't know if they say this in German, but what do they say about dogs with relation to men? O que se diz sobre cachorros em relação à sua relação com os humanos? A dog is a man's best friend. Que o cachorro é o melhor amigo do homem. Why do they say that? Por que eles dizem isso? Because you can train a dog. Porque você treina um cachorro, It's got inbuilt potentiality anyway. ele tem um potencial em si mesmo, de qualquer forma, mas você pode treiná-lo To be such a good companion. para ser uma excelente companhia, Some people say I don't need anything else on this planet. que tem pessoas que dizem que não precisam de mais nada na vida. So for many people, Então, para muitas their pessoas, counterpart a sua contraparte would be a dog, é o cachorro, but not any kind of a dog. mas não qualquer tipo de cachorro. A trained dog. Um cachorro treinado, nesse exemplo. Because even untrained shepherds are problematic. Porque até mesmo cachorros pastores não treinados são Let's step back in problemáticos. our story. Então, voltemos à história. Adam Adão is created, é criado erschaffen. and God starts taking him to all these
created things. E Deus começa a mostrar todas essas And what essas does he begin criaturas. to realize? E o que ele começa a perceber? That he does not have a counterpart. Que ele não tem a sua contraparte. They're good, Eles são ótimos, ele pode achar prazer neles, but they are not his counterpart. mas eles não são a sua contraparte. Why did God do that to Adam? Por que Deus fez isto a Adão? Tease him, stress him, Para estressá-lo, para dar um choque nele, test him. para testá-lo. What point was God trying to make? Qual ponto que Deus estava tentando fazer? In English, you say you're trying to rub it in, rub this pain into you. Not Im pain into. Englischen sagt man so, dass É, You call it rub in. You're trying to. You're deliberately trying to hurt someone. em inglês, é quando um termo como se você If quisesse you make a mistake, machucar alguém. Você faz I could just ignore comete it, um erro, point it out, você ignora e não aponta isso, darauf aufmerksam machen. but I could keep on bringing it up in a conversation. mas eu Ich könnte es auch quando ständig in einer fico trazendo isso à conversa. In English, we say we rub it in. We keep on bringing this point É back. como Also ficar trazendo um problema novamente à tona, And I'm vez saying that's após what God vez. did. und ich sage, das ist das, was Gott E gemacht é hat. isso que eu estou dizendo que Deus Flower, fez. then a tree, then the sea, pegou then the animals, and he kept on rubbing A it in. flor, Er a hat árvore, zu einer Blume os geführt, zu animais, o einem mar, Wald, e zu einem See, zu ficou einem ali Tier und hat ständig incomodando Adão com aquilo. ja, unter die Nase gerieben. Sister Esther, what was he rubbing in to Adam? Was hat er nun, was war dieses Em que ele estava, com o que ele estava incomodando Adão? dass er kein Gegenstück hat. He said, "You don't have a counterpart." Er Ele sagt, dizia com essa ação: você não tem uma contraparte. And then, without any warning, E sem nenhum aviso, I presume there's no evidence, estou assumindo, não tem evidência, gibt es keinen Beweis, he gives him one, gibt er ihm ele einen, dá um, free of charge, ganz de graça, kostenlos. no effort, no work, sem esforço, sem no trabalho, development. sem desenvolvimento. He gets his counterpart, the true counterpart, straight away. Er Ele bekommt dá a sein contraparte a ele einfach de so. forma direta. So my question is, Então a minha questão é: why go through all of that exercise before? por que ir a todo esse exercício antes? Zuvor gehen. I'll say it in English, I don't know how you're going to translate it. Why rub it into Adam? Warum Por que Adam incomodar ständig Adão das tanto Nase reibt? Does that work? com aquele exercício? Eve from the beginning, Wenn er Eva von Anfang an gehabt hätte, and then they would have fight. Fight? Se ele tivesse dado a Eva desde o início, então wenn eles sie gestritten Like brigariam they had a fight. gestritten como um casal. Then one of them could have just said, "Okay, I'll go over there and I'll just join with the animals." und dann hätte E einer um deles gesagt, poderia dizer: ok, ich gehe eu einfach vou weg embora e und vou ziehe ficar ali zu com os den animais. They're gonna fight. No. They're nice people. But that way he knew he didn't have another option. Aber auf diese Art und Weise Dessa forma, wusste er ja, Adão soube dass que ele er não tinha outra keine opção. andere Option hatte. Sinless beings don't fight. Sündlose Wesen Seres streiten sem pecado não brigam. der Wert ist gestiegen für Okay, ihn. so we're getting closer. Wir werden immer näher. Didn't you say? The- That it was a parable for him how God feels. Did I already say that? They forgot. Ich habe gefragt, ob er es nicht schon vorher No, I haven't. gesagt I forgot I hatte. said that. Yeah. Und zwar, dass es ein Gleichnis für Adam war. Gott hat ihm aufgezeigt, wie es ihm selber geht. This is all a parable Isso é tudo uma parábola to show Adam para mostrar a Adão how God feels. como Deus se sente. Because what did God not have? Porque o que Deus não tem? Counterpart. Didn't have a counterpart. Não tem uma contraparte. Did not. So he has now. At that moment, he does not. Naquele momento, ele não tem uma He contraparte. creates Adam. Ele cria a Adão. Schuf Adam. Is Adam his counterpart? Ist Adão Adam é a sein sua Gegenstück? contraparte? Contraparte de Deus? Okay, so we can say yes or no, but the answer is Wir können Nós ja podemos Nein sagen. dizer sim ou não, no. mas a resposta é não. Not like Eve. Não como Eva. What does Adam need to do Was O muss que Adão Adam precisa fazer?
to become the counterpart para se tornar a contraparte, of God. Also das contraparte de He was Deus. the counterpart of Eve. Ele já era a contraparte de Eva. Von Eva. What does he need to do to become the O que ele tem que counterpart of God? fazer para se tornar a contraparte de Deus? Gott zu werden. I'm assuming Eu estou assumindo, propondo, that he will become the counterpart of God. que ele irá se tornar a contraparte de Deus. So let's make that assumption. What does he need to do? Então vamos fazer Folgen wir mal dieser Behauptung. uma asserção. Was muss O que ele precisa fazer? God. Er müsste ein Gott sein. Adam is Adam ist. You need to grow. this big. Adão tem esse tamanho. Was muss er machen? O que ele precisa fazer? He needs to grow up. Precisa crescer. Er muss heranwachsen. You said something? Oh. He needed to grow up. Ele Er precisa muss crescer. heranwachsen. Let's go back to our story. Vamos voltar à nossa história. Is Lucifer an angel? Ist Lucifer ein Engel? Lúcifer é um anjo? Yes. Sim. Is Lucifer the counterpart of God? Lúcifer é a contraparte de Deus? Von Gott. I'm going to say no. Eu digo que não. When Adam was created, Quando Adão foi criado, God is here, Hier ist Deus Gott. está aqui, Lucifer is here. Lúcifer está ali. Where's Adam? Onde está Adão? Down here. Lá embaixo. He was made Ele foi feito, a little lower than the angels. ele foi feito um tanto menor do que os anjos, um pouco What does menor. Adam need to do? Então o que que Adão precisa fazer? He needs to grow Ele precisa crescer in order para to become the counterpart se tornar a contraparte of an angel. de um anjo. Gegenstück eines Engels zu werden. Não de um anjo. Adam Adão is going to grow up vai crescer Heranwachsen. and he's going to stand on whose shoulders? e vai Auf wessen se Schultern? colocar nos ombros de quem? Sobre os ombros de quem? He's going to stand on Lucifer's shoulders Vai estar sobre os ombros de Lúcifer so he can get up to the level of God. para que ele Damit er possa auf die subir ao nível de Ebene Deus. gelangt. So Adam ends up becoming the counterpart of God. Então Adão Adam ist der acaba se tornando a contraparte de Deus. Gottes. But when we say Adam, Mas quando dizemos Adão, we mean nós queremos dizer humanity, a humanidade, Adam and Eve. Adão e Eva. How do they get from here to here? Como eles saem daqui e vão lá para cima? So the mechanism that we've spoken Então, about o mecanismo que nós falamos is this person, é esse personagem, the schoolmaster, o mestre da escola, o professor. Lucifer. No caso, He's the Lúcifer. one that's going to drag them up, É ele que vai levantá-los, say, climb on my shoulders to get higher. dizer, suba meus ombros para que você fique mais alto. noch höher kommst. But there's another mechanism. Mas tem um outro mecanismo. And what's that? E qual é? Welcher ist dies? Adam and Eve Adão e Eva, Eva are one another's, sind they're already one another's counterparts. eles já são a contraparte um do outro. So their own lives together Então a vida deles em conjunto teach them os ensina about the potentiality of their lives with God. sobre o potencial da vida deles com Deus. Potenzial des Lebens mit Gott. Eve with God, Adam with God. Eva mit Eva Gott com und Deus, Adam. Adão com Deus. Understand how to be God's counterpart. Para que eles pudessem entender como ser a contraparte de Deus, Für Gott werden, Not only do they need to grow up eles não apenas tinham que crescer with the help of Lucifer, com o apoio ali de Lúcifer, they're also going to learn from one another. eles também auch voneinander. vão aprender um do outro. Can you teach someone something that you don't know? Você pode ensinar alguém algo que você não sabe? No. Não. If someone wants to learn something from me, I have to know it first in order for me to teach. Se alguém quer aprender algo de mim, eu tenho que saber isso antes, Wenn du etwas selbst para que eu nicht possa weißt, ensiná-lo. kannst du es ja auch nicht. So habe ich's vergessen. Sorry, I got distracted. Er hat was anderes gesagt, aber vom Prinzip her hat er es gesagt. Aber sorry. The principle I got, but you said it in a different way and
In order for me to teach you something, Para que eu possa te ensinar algo, I have to know the thing eu myself. preciso saber esse algo primeiro. You don't do a course in mathematics Eu não vou dar and be taught by a historian or history teacher. não vai existir um curso de matemática que é dado por um professor de história. What is Lucifer's job? Qual que é o trabalho de Lúcifer? No, not music. Não, não é ser um músico. In our story, what's his Nessa job? história, qual que é o trabalho dele? The teaching Adam and Eve. To teach Adam and Eve Ensinar about Adão e Eva sobre o quê? Adam und Eva über and bring them up Gott zu lehren und sie higher. E trazê-los What can he not do? à sua altura, trazê-los para mais alto. O que ele não pode fazer? Er kann ihnen nicht etwas lehren, was er selbst nicht tut. Ele não pode What is ensiná-los. Lucifer not? Was He's ist not what? Lucifer denn nicht? O que Lúcifer não é? He's not a counterpart of Ele God. não é uma Er ist contraparte de nicht das Deus. Gegenstück von Gott. Therefore, he cannot properly teach Adam and Eve what it means to be a counterpart. Sendo assim, ele não pode ensinar Adão e Eva como ser a contraparte de Deus. Von Gott zu sein. So God has to do that. Então Deus tem que fazer isso. And what does God do when he creates Adam and Eve every evening? Então, o que Deus faz quando ele criou Adão e Eva? Todas as tardes. Adam und Eva erschuf? In the cool of the day. In Says in, der, I think that's how it says it in the in der English. Kühle des No fim do dia, o que Deus fazia após ter criado Adão e Eva? He walks through the garden and Ele vai até o jardim, schreitet durch den Garten und spricht mit ihnen. so he walks and talks with them every day, vai até o jardim e fala com eles todos os dias, Jeden Tag. teaching them how to be his counterpart. ensinando-os como ser a sua contraparte. Was es bedeutet, sein Gegenstück zu sein. Now, intellectual information is good, A informação intelectual é boa, Soweit, so gut. but apprenticeship is better. Aber mas ser um aprendiz é melhor. So these two people Então essas duas pessoas were created foram criadas to be a living example of what counterpart actually looks like at its end, not at its beginning. a ser ensinados o que uma contraparte é no seu fim e não no seu início. So like you said Então, como você disse about the potentiality, sobre potencial, Eve is a woman, Eva é a mulher Adam is a boy. e Adão um garoto. You can already see where this is going to go. Você não pode ver até onde isso vai. It's not there yet. Você pode ver onde isso vai dar, mas não In está lá that ainda. sense, Adam, the boy, would be her counterpart. Então, nesse sentido, Adão, o garoto, seria a contraparte de Eva adulta. Würde Adam das Gegenstück von Eva sein. When they were created, Quando eles foram criados, Adam and Eve, Adão e Eva, Adam und Eva they were the counterpart of God, eles eram a contraparte de Deus, Gegenstück Gottes. but not properly, mas não na forma final, Vollständig. because they were made a little lower than angels, porque eles foram feitos menores que os anjos, and angels are lower than God. e anjos são menores que Deus. So they have to get from here to here. Então, eles têm que vir daqui para cá. Dorthin gelangen. One of them is through the instruction or help of Lucifer, Und Uma das formas é pela instrução e ajuda de Lúcifer, Luzifers. but the other one is what? mas a outra forma é Das qual? andere ist, from God himself. Not that bit. Nicht, Not from nicht, God. Nicht den Teil. From each From other. each other. A outra forma deles Voneinander. aprenderem é aprendendo um com o outro. O relacionamento que eles têm um com o outro. Was perfect from when? Esse relacionamento foi perfeito From the very beginning. desde quando? Desde o início, desde o primeiro And dia. that perfection, E essa perfeição, Diese Perfektion oder perfect counterpart, a contraparte perfeita, perfekte Gegenstück, as they grew, wenn As- sie heranwachsen, ao eles crescerem, what it means to be the counterpart of God. iria ensiná-los como ser a contraparte de Deus. Gottes zu sein. When God said to Adam, Quando Deus disse a Adão, find your counterpart, encontre a sua contraparte, he says, there's no one here. ele diz, não tem aqui, não está aqui. And God was saying to Adam, what? E Deus diz a Adão o Was quê? sagt Gott dann zu Adam? No, not, I make you one. Er hat nicht gesagt, Eu vou fazer uma contraparte para você.
Now you know what I feel like. Não, na Jetzt verdade, weißt du, wie ich agora mich você fühle. entende o que eu sinto. Now you know how I feel. Agora você entende weißt du, como eu wie me ich mich sinto. fühle. That's what he wanted to do for Adam. Era Das isso ist que ele das, queria was er fazer a Adam Adão. aufzeigen wollte. Instead of making Adam wait, Und Ao invés de anstelle, dass fazer er Adão jetzt, esperar, Adam einfach warten ließ, God said, Deus hat Gott disse: gesagt, I will make you one now. ich vou werde fazer dir uma jetzt contraparte para você So agora. you don't have to experience the pain, Então você não precisa experimentar a dor e o sofrimento. the incompleteness that I experience. und A zwar dor, o diese sofrimento, a Unvollkommenheit, falta de die contraparte ich que eu auch sinto. erfahre. When God created Adam, Quando Deus Als criou Gott Adão, Adam erschuf, Sister Sarah, why did he make him that way? por que warum ele hat o er fez ihn daquela auf diese forma? Art und Weise erschaffen? In pain, In diesem Em Schmerz. dor. like half a person, Assim, half a como thing. Sozusagen metade de diese uma halbe coisa. Person, diese halbe Sache. Why did he make him that way? Por que ele o fez daquela forma? Same answer? Sorry? Still the same I answer? don't know, you tell me. Parable, so that he understands what God will say? No, not that answer. Não, não é essa a Why did resposta. God do it that Por que way? Deus fez Warum daquela hat Gott ihn forma? so erschaffen? So that afterwards he sees the value or I'm going to suggest appreciates the value. Eu God sugiro doesn't que have a choice. Deus não Ich tinha sage, dass escolha. Gott keine Wahl hat. This is not some experiment that he's going to do, Isso não é um Das ist jetzt kein experimento que ele vai Experiment, das er hier fazer, vollbringt, like playing around with our emotions. como dass er brincar mit seinen com as emoções. irgendwie rumspielt. When God creates, Quando Deus Wenn cria, Gott etwas erschafft, there's one rule that he has to follow. tem uma regra que ele precisa seguir. der Folge zu leisten. What's that rule? Qual é essa regra? When he creates anything, Quando ele cria qualquer coisa. yes, a parable, but that's not good. If you followed through with it, you'd get the right answer. É, uma parábola, não exatamente, mas se você seguir, você vai chegar na resposta. Ja, wenn du dem que eu Ganzen quero. folgst, dann kommst du zur richtigen Antwort. Adam was made Adam Adão foi feito wurde erschaffen. like what? Wie war's? In, como que? Ou em que? Er wurde als Ebenbild Gottes erschaffen. now answer my question. Agora responda a minha When pergunta. God creates anything, Quando Wenn Deus Gott cria also qualquer egal coisa, was schafft, it's always dann ist es immer ein Ebenbild Gottes. it's always in his own image. é sempre em sua immer in própria seinem imagem. Ebenbild erschaffen. And what's God's problem? E qual que é o problema de What Deus? does he not have? O que ele não tem? He doesn't have a Ele não counterpart. tem uma contraparte. He doesn't have a counterpart. So he has to create Adam with no counterpart. Ele não tem contraparte, então ele tem que criar Adão sem uma contraparte. Why did he create human beings in the first place? Por que ele criou os seres humanos em primeiro lugar? Por quê? Because he wants. Porque ele cria, ele quer, Because he wants a counterpart. That's why he creates human beings in the first ele place. quer uma contraparte. What does first place mean? Foi People por say isso first thing they que ele Not no. criou Adão e Eva. His original O propósito original dele criar Adão e Eva creating human beings is what? é que ursprüngliche Zweck o propósito original para ele criar Adão e Eva é para que eles fossem a contraparte de Deus. Experiment. Não é um experimento, nicht, weil einfach ein Experiment machen möchte, It's to fulfill his own need. é para preencher a sua própria necessidade, That he's not complete without a que ele counterpart. não é completo sem uma contraparte. And the counterpart he's created is humanity. E a contraparte que ele criou é a humanidade. Menschheit. But he wanted to show us many things. But one of the things he wanted to show us Ele quer nos mostrar muitas coisas, mas uma das coisas que ele quer nos mostrar is his own pain. é a própria dor que eles têm, que eles sofrem. That's why he does it in two steps. First Adam, É por isso que ele cria em duas etapas. Primeiro Adão, depois Eva. We be today God's counterpart? Because back then Adam and Eve they had to grow, and it seems like that we are so much worse than Adam and Eve. Wie können wir heutzutage Adão e Eva, para se tornar a contraparte de Deus, Es tinham que scheint so, dass wir crescer heute muito, noch se viel desenvolver. mehr wachsen E müssen. olhando para nós hoje, parece que nós somos muito piores I'm do not que so eles. sure why you say worse. Ich weiß nicht, warum du sagst, dass es Eu não schlimm entendo por que você diz piores. They knew equality. There was perfect Sie hatten harmony. keine Sünde, Porque eles sie eram hatten perfeitos, Gleichheit, da gab es Harmonie, No sin, keine Sünde, sem pecado,
No sin. They knew about equality. Sie They were kannten, equal. sie No waren sin, equality, igualdade and harmony. Harmonie. e harmonia. And you're saying we can't have that now. Und du E sagst, você dass está wir das dizendo que a gente não heutzutage nicht consegue mehr können? ter I thought we isso were supposed to agora. have that last week, last year. Ich dachte, das sollten Nós wir tínhamos schon que já ter letztes atingido Jahr isso gehabt haben. ano We are passado, open about it semana saying passada. we are not there yet. Und You're wir not? sind offen und sagen, Só estou dizendo que a gente não está ainda bist nesse nicht. ponto. Intellectually, What maybe. hinders you from being there? Was hindert dich daran, so zu sein? Habits, life, Gewohnheiten, Leben, sin. Sünde? Habits. Gewohnheiten. Hábitos. So you've got the excuse of habit. Du hast also Então die você tem essa Entschuldigung desculpa der de Gewohnheit. hábitos. What excuse did Adam have? Qual a Welche desculpa que Entschuldigung tinha hatte denn Adão? Adam? No, he's doing the same things that he's doing the same wrong things that you're doing. Ele está fazendo as mesmas coisas erradas que você faz. Sin, equality, harmony. Sünde, Pecado, igualdade e harmonia. He does all of that wrong. Ele faz tudo isso da forma The errada. question is why? Minha pergunta é por Because quê? you've got a good excuse. Porque você está dando uma desculpa. What was his excuse? Qual que é a desculpa dele? hat seinen No. Nachbarn mehr als Gott angebetet? That's Nein, not his problem. das war nicht Não, sein não era problema dele. All I want to say, Alles, was Tudo que ich eu quero sagen dizer- möchte, when you want to start saying who's better or who's worse, Quando você wenn du começa a anfängst zu dizer sagen, quem é wer ist der melhor e Bessere, quem wer era ist pior, schlechter, seems to me that we're better, not him. da scheint parece es para für mim mich, que dass nós wir somos recht melhores sind. e não Yes, eles. you've got good reason Denn du hast Por isso ja que você zumindest tem mal einen guten um bom Grund bom for your bad raciocínio behavior. für dein schlechtes para o seu Verhalten. mau He's comportamento. inexcusable. Ele era indesculpável. Entschuldbar. So I'm not persuaded so much that you're worse than him. Então eu não estou convencido que você é pior do que ele. of God and he did that. Ele vivia na presença de Deus e fez aquilo. We have to reach the same standard. Und dennoch Nós temos que atingir o mesmo padrão. wir den gleichen Standard erreichen. We might have a better excuse. Wir mögen zwar den einen Talvez besseren tenha uma Entschuldigung melhor desculpa, Say, und dennoch ist der mas não Standard é Your a point mesma was situação. dein Punkt. Seu ponto foi Adam was better than you. que Adão era melhor do que And você. I'm saying you're way better than Adam. Und Eu ich estou sage, dizendo du que bist você é viel besser muito als melhor Adam. do que Adão. Way better. Viel besser. Muito I melhor. think my point was that if it was already difficult for them and then they failed, what of a chance do we have? Ich glaube, mein Meu Punkt ponto war é, eher, se já era tão difícil para eles e eles caíram, o que dirá para nós? What difficulty was there? I didn't- Qual- Qual a dificuldade que eles What tiveram? difficulty did he have? Name what was so hard. Qual a dificuldade que ele teve? O que que foi tão difícil? Just one thing that was hard. Apenas uma coisa. Schwer gemacht. Instead of coming higher, they failed, they sinned. Anstelle, dass sie höher kamen, Eles haben estavam sie tentando se gesündigt. Tell me what desenvolver they e caíram. did. I said, tell me what was so hard. Du hast gesagt, jetzt, was Eu sie perguntei gemacht o haben, que aber que ich foi habe tão gefragt, difícil was hat es para so eles. schwer für sie gemacht? I don't know. So you can't see anything that was hard for them to do what they were told to do. Was Então war você so não schwer consegue daran, dizer das nada que zu foi tun, tão was difícil para sie eles que gesagt justifique o que eles fizeram. It seems pretty easy to say, okay, don't eat that fruit. Es scheint sehr einfach zu Parece sein, muito fácil dizer, zu ok, sagen, não ess einfach coma den desse Frucht. Not fruto. only does it seem easy, it was easy. Es scheint Não nicht nur apenas einfach zu parece sein, es fácil, war. era fácil. So it wasn't hard for them. Is it hard for you? Es war also nicht Não era schwierig für difícil sie, es ist para schwierig für eles, também não para você. Yes, because of heaven. mich. Ja, Uma pergunta. Right? É difícil para você? They know what this fruit tastes like. We know what it tastes like. Sie wussten ja gar nicht, wie die Frucht Para schmeckt, nós aber é wir diferente, porque wissen, eles wie- não sabiam wir o kennen que den esse Geschmack der fruto, Frucht. como esse fruto, qual era o sabor desse fruto, nós sabemos qual foi. So we'll go with that. It's harder for you, and yet you still achieve the same result. Então Ok, vamos com essa é, ideia, isso é digamos schwieriger que é für mais dich, difícil aber para dennoch você wirst du e das ainda assim gleiche você Ergebnis atinge os erlangen. mesmos objetivos. However you look at it, I struggle why people think that Adam was better than us. Und egal, Eu wie du es tenho dificuldade com essa ideia betrachtest, que as pessoas dizem que Adão era melhor do que nós. oder sagen, dass Adam besser war als wir. Just seems like Adam is here, we are here, and we have catch up to do. Es scheint Apenas so, parece que dass, Adão estava no nível Adam superior e hoch ist und nós wir estávamos no tiefer nível sind. inferior Es scheint so, dass e wir nós erstmal temos auf die que Ebene von Adam kommen. crescer até a mesma Adam estatura. and Eve, Adam und Eva they Adão gave ou up Eva everything haben for nothing.
eles desperdiçaram tudo por nada. Sie haben alles für nichts aufgegeben. And you're willing to give up everything for something. Und du bist E bereit, você apenas tem que etwas dar aufzugeben alguma für coisa, alles. tudo na verdade, Everything. por algo palpável. If we give Also everything alles up, we aufzugeben get für etwas. However you want to talk about everything, I'm just saying something is getting close to God. Okay, Was auch immer jetzt alles sein mag, aber ich sage, dass dieses Etwas, das man bekommt, das ist, dass man näher zu Gott kommt. Let me summarize. Eu Zusammenfassen. vou fazer uma God, sumarização, when um he created resumo. Adam and Eve, Gott Deus schafft Adam und Eva. criou Adão e they Eva. are their counterparts, Eles eram a sua contraparte, fully formed, perfect. perfeitamente formados. Before that, Und zuvor Antes disso, God wants to show Adam wollte Gott Deus queria Adam mostrar a aufzeigen, Adão the pain that he himself, God, he himself feels. Queria mostrar a Adão a dor que ele mesmo, Deus, sentia, Gott selbst spürt, That he doesn't have a counterpart. dass de er que ele nämlich não kein tinha uma Gegenstück hat. And contraparte. he does that Das macht E ele er, faz by isto showing Adam all of creation. indem er mostrando a Adam die Adão ganze toda a criação. Erschaffung zeigt. And this idea that he just is like this game of naming creatures is not what that story is about. Und E diese essa Idee, ideia de dass, que Adam era uma alle tarefa Tiere de einen nomear os Namen animais gab, não é sobre isso. das, was die Não é essa a Geschichte razão eigentlich sagt. dessa Once Adam realizes situação. his own pain, Als Adam Era para seinen que Adão eigenen Schmerz percebesse a sua he própria could dor enter into the experience of God's pain. e que ele pudesse entrar na experiência da dor que Deus tinha. Immediately on the same day, sofort Imediatamente am no gleichen mesmo Tag dia, God gives him his counterpart. gibt Deus Gott dá a ihm ele sein a sua Gegenstück, So he contraparte. knows damit Então ele er sabe, erkennt und weiß, by experience nämlich por durch seine experiência, Erfahrung, not only what God wants to feel, nicht não nur, apenas was o que Gott Deus möchte, quer was Gott sentir, fühlen möchte, but he hasn't felt that way, aber mas er ele hat não so sentiu daquela forma, but he also knows how to get to that place. mas sondern ele dass er também auch sabe weiß como und erkennt, wie chegar man an naquele diesen Punkt estado, aquele gelangt. lugar. That's why Adam and Eve's sin is so grievous, É Deshalb por isso ist que o die pecado Sünde de von Adão e Adam und Eva é Eva tão, so schwerwiegend, tão baixo, because Adam has something that God did not have. weil porque Adão Adam tinha etwas algo hatte, que das Deus não tinha. Maybe we wouldn't even think about it like that. vielleicht Talvez denken você wir auf nunca diese Art und Weise pensou darüber gar sobre nicht isso dessa Everything that forma. God ever wanted, he gave to Adam at the very beginning. nach. Tudo Alles, aquilo was que Gott Deus jemals queria, wollte, ele hat er Adam deu a von Adão desde o am início. Anfang gegeben. And Eve and Adam threw all of that away. Eva und E Adão e Adam Eva, haben a all das partir de tudo And aquilo, they had no excuse to do that. und sie hatten não keine tinham Entschuldigung desculpas dafür. para fazer o Not que about fizeram. eating fruit or not eating fruit. Es Não era geht nicht sobre nur comer darum, um fruto ou não zu comer. essen oder nicht zu essen. It's about being given Es geht É darum, sobre receber this experience that answers to you, that fulfills your purpose, es geht É sobre um diese receber essa Erfahrung, experiência que te dá uma resposta, que preenche dieses o seu Gegenstück oder propósito, o propósito que eles diese tinham. Entsprechung zu haben, and die den Zweck erfüllt and being willing to throw that away und E estar bereit disposto a sind, jogar den isso Zweck zu fora and saying this: und e Folgendes dizer zu isto: sagen. I don't want to be a bolt, Ich möchte keine eu não Schraube quero sein. ser I don't um want to be barco, a nut, Ich eu não möchte quero kein ser um Knall nó, I want to be a screw, Ich möchte eu quero eine ser uma vela, Schraube sein. because screws porque velas Schrauben just function perfectly well by themselves. funktionieren funcionam auch perfeitamente alleine por ganz elas sehr gut. mesmas. And so they want to not fulfill the purpose of their creation. Sie möchten Então, o posicionamento deles foi que eles não queriam cumprir o propósito da That's what the sua eating of criação. that fruit is. Das É sobre ist isso darum que geht's significa bei dem Essen der Frucht. o The comer knowledge of daquele good and fruto. evil. It's not just about disobedience. O conhecimento do bem e do mal Erkenntnis von não Gut und era Böse, somente es geht apenas sobre nicht einfach nur desobediência. Gehorsam. It's the desire Es ist Era o das desejo not to have a counterpart. dieses de não Verlangen, ter uma kein contraparte. Gegenstück haben zu wollen. And you can't function that way, and you will die. E você não Funktioniert funciona dessa forma e você morreria. The only way to live, A única forma de to viver, have purpose, de ter um propósito,
is to have a counterpart. é ao ter uma God contraparte. has been waiting for millennia. E é isso que Deus tem aguardado por milênios. He creates human beings. Ele criou seres humanos. He even gets Lucifer involved, Ele até mesmo envolveu Lúcifer nisso. and it all goes wrong. E tudo aconteceu da forma errada. That's why Jesus has to come to earth, É por isso que Jesus teve que vir à Terra, because it's plan B porque o plano B, to ensure para garantir that the counterpart actually works. que a contraparte se realize. Dieses Gegenstück funktioniert. Want to say was maybe it hurts Adam so hardly to lose Eve. Eu queria dizer que talvez tenha doído tanto a Adão a ideia de perder Eva, For him was more better to sin instead to lose Eve because he got the experience that God not had more or less, and he wanted not lose Eve. para ele talvez a ideia de perder Eva era mais dura do que pecar. Então talvez tenha sido por isso que ele tomou a decisão errada que tomou. One flesh. Porque eles eram uma única carne. Go away my flesh. Ou seja, eu vou jogar fora a minha carne. There was not enough trust in God to get another one. Ele não tinha talvez confiança o suficiente em Deus para ter uma outra contraparte, uma nova contraparte, se isso acontecesse. He began to sin. Então aí foi onde ele pecou. There are many thoughts about that experience that you just speak of, Existem muitos pensamentos sobre essa experiência que você acabou de but I want to say dizer, one point. mas eu quero colocar um He ponto. already had lost Eve Ele já tinha perdido a Eva before that confrontation. antes dessa confrontação. Before she ever went to the tree, he had already lost her. Antes dela se aproximar da árvore, ele já tinha a perdido. She had lost him E ela tinha perdido a ele. because they were meant to work together as a team, Porque eles deveriam trabalhar juntos como uma equipe. and even before she gets to the tree, they are both separating. E mesmo antes dela chegar na árvore, eles estão já separados. Hatten sie sich getrennt. And it's not just geography. E não é apenas geograficamente They're separados. separating even in their minds. Eles estão separados na mente deles, em suas mentes. Being a counterpart Ser uma contraparte is worship. é adorar. He should have worshipped her. Ele deveria adorá-la. Ehren und anbeten sollen. If you have a baby, Se você tem um bebê, how long can you be without? How long can you be separated from the baby? por quanto tempo você poderia ficar separado de um You bebê? wouldn't leave the baby here. Du würdest das Você não tem bebê aqui? Say, wait here. I'll just be 5 minutes. Need to sort something out. Fica aqui 5 minutos que eu vou buscar alguma coisa, bebê. fertig machen. With no supervision. Sem nenhuma supervisão. Übersicht, Who would do Überwachung that? haben sollen. Quem faria Wer isso würde com um das bebê? tun? We know it's foolish. Nós sabemos que é tolice. Töricht ist. That's what Adam did. That's what Eve did. Foi isso que Adão fez, foi isso que Eva fez. They thought Eles pensaram, we can be separate. nós podemos estar separados. Nobody worries about doing that. Não tem por que se preocupar com isso. Sorgen, dass das zu tun. So by the time she's ate the fruit, brought another piece to him, and he's eating it, and then he's going to say, I can't let her go. Então, no momento que ela come o fruto, traz um pedaço para ele, e ele come e diz, não posso deixar ela ir sozinha, se perder many sozinha. steps Isso é muitas etapas, after the initial separation had happened. muitas etapas após a separação inicial que já havia acontecido. Danach, vor der eigentlichen, ursprünglichen Trennung. They were already not counterparts. Eles já tinham deixado de ser a contraparte um do outro. Warum hat er dann überhaupt die Frucht genommen und gegessen? It's like you said, É como você disse, Nicht einmal mehr Gegenstück waren. he comes to his senses.
ele so wie du gesagt cai hast, em es si, kommt auf ele seine percebe a Stelle. situação, He knows what is about to happen. Weiß, ele was sabe o que geschehen wird, está prestes a That ocorrer, they're going to be completely and fully separated. dass que eles sie estarão vollkommen, completamente, getrennt totalmente werden. At separados. least he thinks he knows what's going to happen because he doesn't really know. Ele Zumindest pensa denkt que er, sabe o es que glaubt, vai acontecer, mas na verdade ele não sabe. aber eigentlich weiß er es nicht. And he just continues Então, to do his own thing. então ele prossegue em fazer o seu próprio intento, o que ele His own quer, thing to let her go by herself. Er hat seine de Sache deixar ela aí sozinha, als er sie gehen lassen hat, ihre eigene Sache zu tun. And then he tries to repair the damage by himself. e ele também tenta depois reparar os danos dessa separação por si mesmo. Reparieren, und zwar ganz allein. It can sound noble and honorable. Pode soar nobre, honrável. Ehrhaft an. If you die, I'll die with you. Se você morre, morrerei junto com That's what você. he was thinking. Das ist das, Talvez isso que ele estava pensando. But in the back of his mind, aber Mas no fundo da sua mente, this is like blackmail. isso é algo como chantagem. ist es wie Erpressung. He wants to blackmail God. Ele estava chantageando a Deus, He says, you kill her, porque ele diz, se você matar a ela, you have to kill me. então você tem que matar a mim também. And we all know, E nós sabemos, if you kill us, se você nos matar, you have no counterpart. você não vai ter uma It's more and contraparte. more ugly the more you look at this. Isso só vai ficando mais e mais feio conforme você vai olhando, analisando isso. Dann war es ja Sünde schon vor dem Essen der Frucht. Das war Sünde im Kopf. Yes. Ja, Premeditated sin. es É war como um pecado premeditado. This is why I say, É por isso que eu digo, who's better, wer ist quem é melhor? Adam or Tamina? Adam oder Adão ou a nossa irmã que comentou aqui? Denn für mich Porque hört para sich mim so tem an. que ser. Tamina wouldn't do that kind of stuff. Tamina não faria algo como isso? A irmã Tamina? Premeditated sin against God. Um pecado premeditado contra Vorüberlegte Deus. Sünde, Try to twist God's arm to get your way. Tentar torcer o braço de Deus para que as coisas ocorram da forma que você quer. so funktioniert, wie du es dir denkst. Their behavior is just bad. Ihr O Verhalten comportamento que eles tiveram foi schlimm. baixíssimo, nojento. No one's deceived. Ninguém estava, ninguém foi Adam wasn't enganado. deceived. She wasn't deceived. Niemand Adão não wurde foi getäuscht. enganado, Eva não Adam foi auch enganada. Sure she does. Ich dachte, Ellen White sagt, dass sie getäuscht wurde. Natürlich sagt sie das. That's just God being kind. Das ist einfach nur, weil Deus Gott estava es sendo freut sich. gentil. Be real. Vamos Lass ser uns mal in der Realität These ankommen. people Sinceros. were created perfect. Essas pessoas foram criadas perfeitas. Angels had told her what to do. Anjos, Angels had told her what to do. anjos nos disseram o que eles tinham que fazer. Ensinaram-nos. The Holy Spirit had convicted her when she was doing it. O Espírito Santo convenceu o que ela estava fazendo de errado. Não há engano. If I told you don't steal and you went to steal, Se eu falo para você, não roube, você vai e rouba, and I told you face to face, e eu te disse face a face, then I gave you a note, piece of e eu paper, te dei uma Eine cartilha, you walk into the crime scene, Und dann gehst du in vou para a cena do your hand in crime, your pocket and you fill the note. e você põe a mão no seu bolso e sente a nota, spürst du auch a cartilha. So my words are still with you. They're in Então, your hand now. as minhas palavras ainda estão com você, estão na sua mão agora. Can't go and do the crime and say I was tricked. Não pode ir e cometer o crime e falar, eu fui enganado. The sin is grievous what they're doing. O pecado que eles fizeram foi algo muito baixo. We Nós, just say habit. nós apenas dizemos, é um hábito, It's much harder for us. é muito mais difícil para nós. Schwieriger für uns. She doesn't even have Satan communicating with her, Ela sequer teve tempting her. o inimigo comunicando com ela, tentando-a. There's not voices saying, come to the tree, it'll all be good. Não tinha voz na cabeça dela dizendo, vá para a árvore, tudo estará ok, Like you have. como você tem. You have that. Você tem esse tipo de tentação. He speaks to you now and says, go and do it. You're good. You're fine. Ele fala à sua mente, vai, faça aquilo,
vai ficar tudo bem. So you've got habit to deal Então with. você tem hábitos Also mit para Gewohnheiten lidar, Then the voice of Satan, tem a voz do inimigo também para lidar. he has none of that. Ela não tinha nada disso. Es war also kein Unfall, dass sie plötzlich vor dem Baum stand. It's accidental. Es ist Algo acidental. genauso, No, I won't give that example. No, I don't think it was an accident. nein, ich glaube Mas não nicht. foi dass es acidental Trying to get zufällig people into war. em trouble. relação ao comentário dela. Let's pray. Lass uns beten. Vamos finalizar com uma prece. Our Heavenly Father, we thank you. Pai nosso que estás nos céus, nós agradecemos. Help each of us Senhor, ajude cada um de nós to desire to fulfill the role of being your a counterpart. desejar a cumprir o propósito de ser a sua contraparte. Ein Gegenstück von dir zu sein. Help us to love you and to worship you. Ajude-nos a amá-lo e adorá-lo. Lieben und dich anbeten. We pray in Jesus' name. Und das bitten Oramos wir em in nome de Jesu Namen. Jesus. Amen. Amém.